E aí pessoal, João Pedro falando, e hoje esse vídeo é para explicar uma coisa para quem não entendeu. Falar algumas coisas sobre o Space Victor. Esse vídeo vai ser bem curto, mas esse vídeo foi feito para falar algumas coisas. Porque, mas João Pedro, você não postou algumas coisas do Space Victor na aba comunidade? Bom, eu tô postando aqui porque eu tenho certeza que vai existir um ou dois que não viram a aba comunidade e vai interpretar alguma coisa errada. Então, primeira coisa, o Space Victor, ele é um monstro. Ok, isso tá óbvio para quem viu a aba comunidade. Mas uma coisa que a galera não entendeu é por que o Space Victor namora a Kathleen, que é uma das antagonistas do canal Mundo do Miguel, o Guardião dos Cristais. Mas existe uma explicação no porquê. Primeiro, ele não é um dinossauro, já começa assim, ele não é um dinossauro, ele é racional. Mesmo que ele fosse um um monstro completamente bem agressivo e acaba matando outras frutas de verdade e outros monstros. Por motivos até que normais e alguns motivos até que bem assassinos mesmo. Mas enfim. Ele namora por quê? Porque ele é racional. E não só isso, ele não tem uma espécie, ele é único. Ainda mais ele ser um clone do Kevin, ele é um clone. Não, avisando que o Space Victor não é o segundo Kevin, nada disso, ele é um clone. Eu vou dar um resumo como é que ele nasceu. Tipo, por algum motivo, as células e também o DNA do Kevin acabou caindo em um buraco negro. É por causa que tinha um bicho lá, que no planeta que o Kevin nasceu. E esses bichos pegaram o DNA do Kevin para fazer alguma coisa. Eles foram pro espaço. Até que por algum motivo, sem querer, eles caíram em um buraco negro. Outros morreram, mas eles morreram. Mas o DNA do Kevin e também as células dele caíram em um buraco negro. E também até cristais. E aí, com essa mistura entre cristais e as células do Kevin, acabou dando no Space Victor. O Space Victor nasceu. Mas, dentro do buraco negro, ele é um feto. Mas com o passar do tempo, que ele foi crescendo, ele saiu do buraco negro, mas não adulto, mas sim bebê mesmo. Esse é o resumo como é que o Space Victor existe. Até que passou muitos anos, né? Já que o Space Victor nasceu na época onde que verdade, nem existia nenhum ser vivo, pra falar a verdade, nem hoje não existia nenhum ser vivo, nem dinossauro existia, pra vocês terem noção. Ele nasceu e caiu no planeta onde tinha um Kevin, até que esses cientistas aí, que não eram humanos, eram um bicho que parecia um híbrido de dinossauro com humano. Passou muitos anos, caiu um asteroide. Mas o Space Victor e o Kevin sobreviveram, porque uma cientista salvou o Kevin colocando ele em uma espécie de asteroide, só que de metal, até que ela botou, o Kevin foi embora. E já o Space Victor, ele sobreviveu, só que ele voou sem nenhuma máquina. Os dois caíram em planetas diferentes. Enquanto o Kevin caiu em Verade, antes de surgir os primeiros seres vivos, e no momento que ele caiu nem existia dinossauro ainda, o Space Victor caiu em outro planeta que é tipo Verade, só que reversa, basicamente. Uma versão Dark de Verade. E aí passou muitos anos, muitos milhões de anos. Chegou a era dos dinossauros, o dinossauro foi extinto, mas os dois continuam sobrevivendo, mesmo os dois não estando no mesmo planeta. Mas o Space Victor já passou no planeta Verade algumas vezes. Passou muitos anos após chegar os dias atuais e o Kevin enfrentou outros monstros. Passou muito tempo e ele começou a fazer parte da turma Toraja. Mas o Space Victor acabou dando de cara com uma família de que existia a Space Zumi, onde ele se tornou irmã. E esse encontro dos dois, porque os dois vieram irmãos, aconteceu antes do Kevin ser adotado e antes do Kevin conhecer a turma Toraja. Passou muitos anos, a Space Zumi caiu no planeta Verade, mas no final ela foi morta porque ela é uma das antagonistas do filme Zumi vs Space Zumi. E aí, passou muitos anos, e essa batalha acontece antes da Zumi conhecer o Kevin, antes do Kevin conhecer a turma Toraja. Se alguém quiser saber como é que foi isso, comente aí nos comentários. Me desculpa se eu tô falando meio na pressa. Me desculpa, por causa que esse vídeo é pra explicar algumas coisas, mas enfim. Eu ia explicar como é que o Space Victor surgiu, mas tô falando basicamente dando basicamente o resumo, contando a história do Ken, basicamente, mas enfim. Até que Percy descobriu que sua irmã foi morta, não só ele, mas sim todos seus amigos ficaram de luto, passou muito tempo. O Space Victor, com o objetivo de se vingar, ele caiu. Mas ele fez parceria com uma versão maléfica do Plobas, que ele caía
amarelo que eu acho que nem sei dizer que você sabe. Mas enfim, após o filme Kevin Própolis Resgate Monstruoso, passou muito tempo, Própolis ele foi, bateu as botas, passou uma carambada de tempo, até que depois de passar muitos anos, Space Victor volta em Vead, porque descobriram que o Própolis foi morto e não fez o seu pedido porque ele foi morto. Ele decide resolver ele mesmo, já que o Space Victor ele percebeu que nunca foi uma boa ideia fazer parceria com alguém, porque ele tinha o sentimento que em algum momento ou outro ela vai falhar. Enfim, o Space Victor foi, até que ele deu... Após ele, antes de ele conhecer a Kathleen, ele já tinha causado um desastre em Vead. Ele destruiu prédios, matou frutas de Vead, se comportou como um bom monstro, mas avisando, ele é racional. Ele sabe o que tá fazendo, mas ele mata porque... É isso que ele faz. Ele já fazia isso desde o começo. Já os motivos normais são defender seu território e também defender algumas coisas que envolvem ele. Mas no contexto de comportamento assassino, já que o Space Victor é uma versão maléfica do Kevin. Ele é como se fosse quase um Kevin, só que reverso, basicamente. Já motivos meio assassinos, ele mata por prazer e por esporte, basicamente. Ele mata mais suas vítimas por prazer e esporte do que, sei lá, pra se proteger ou pra se alimentar, já que o Space Victor é carnívoro, avisando. Mas ele só se alimenta. Mas no começo, antes de deixar as frutas de Vead, ele se alimentava apenas de monstros, já que na época não existia regras. Mas, mesmo assim, ele ainda se alimenta, só que agora ele se alimenta de frutas de Vead. O Space Victor é bem perigoso até. Ele é basicamente... ele é perigoso porque ele é uma ameaça ao planeta inteiro, Vead, pra falar a verdade. Porque ele é da escala universal. Ou seja, derrotar um monstro desse não vai ser fácil. Ainda mais do Space Victor ser pior do que a Kathleen ou qualquer outra ameaça que a turma traz em frente. Mas enfim, passou muito tempo, o Space Victor ele passou numa loja e tocou um terror, matando bandidos, não sei o que. Mas avisando que ele não matou bandidos porque ele é um heróizinho, não, mas sim porque ele tava indo na base de matar, basicamente. Ele tava saciando sua sede de matar, matando todo mundo algumas vezes por esporte e algumas vezes por prazer. Até que ele dá de cara com a Kathleen, que tava... Após se passar muitos anos, após a série Mundo do Miguel, os Guardiões de Cristal, ela ter sido presa, ela conseguiu se libertar. Porque quando o Space Victor chegou no planeta Vead, ele chegou causando terror, basicamente, voando e soltando raios, seus raios corona nas casas, não sei o que. Até que teve um momento que acertou a prisão onde estava a Kathleen. Os caras que prenderam ela foram mortos, menos a Kathleen, que conseguiu se libertar. Basicamente, o Space Victor salvando a Kathleen. Não, ele salvando ela, mesmo que fosse indiretamente, já que ele nem sabia da existência dela. Nenhum dos dois sabia a existência um do outro. Só foi os dois se conhecerem. E aí, meu amigo, amor à primeira vista. Já que os dois começaram a se conhecer. Basicamente, na verdade, o Space Victor queria conhecer ela. E após as entidades passarem no território dele, mas ele não ficou nem um pouco furioso, porque ele sabia... porque ele sabia que ele tava do lado... Todas as entidades estavam do lado da Kathleen. Por quê? Porque ele já viu as entidades ajudando ela a roubar um pouquinho de dinheiro porque a Kathleen tá ainda com aquele objetivo de querer ser poderosa. Até que os entidades levaram ele até um prédio onde que ele vai participar. Só que depois o Space Victor não tem aquele tamanho exagerado. Parece com tamanho maior do que o Kevin. Ele tá num tamanho até que não é pequeno, mas não deixa de ser grande. Já que pra quem quer ter noção, o tamanho do Space Victor ele é maior do que o Kevin, até maior do que o Moraes, pra vocês terem noção. Enfim, ele queria conhecer a Kathleen até que os dois se trombaram pela primeira vez de novo, mas depois os dois daram de cara de novo e o Space Victor chama a Kathleen pelo nome, chamando ela pelo nome. Pra quem quer saber como é que foi isso, ele chegou nela e chama ela pelo nome, dizendo: Senhorita Kathleen. E depois ele dá... E a Kathleen, ela olha pra trás, ela percebe que é ele de novo, e o Space Victor manda posso ajudar você? Já que o Space Victor ficou bem feliz, basicamente. Não ficou tão feliz, já que ele é um monstro tão animado, mas ele queria conhecer ela.
Até que com o passar do tempo, teve um momento onde que o Space Victor decidiu ir na casa dela. E os entidades, eles dão um endereço onde fica a casa dela. E o Space Victor vai na casa dela. E ele até bebe um cafezinho. Os dois conversam sobre seus planos. E a Kathleen, já que ela sabe que o Space Victor quer ajudar ela, então ela até pede pro Space Victor. E o Space Victor já mostra alguns sinais que quer namorar com ela. Tipo, ele até manda umas cantadas pra ela. Tipo essa daqui, ó. Eu vou dar, tipo essa daqui. No meio desse mundo eu encontrei um amor. Dando cara com uma linda flor. Cristais, espaço, representa Space Victor. Os meus poderes ficam nos meus ombros. E o vermelho é você. Você é linda. Sim, ele fala isso. Momento da história. E a Kathleen fica até dá um sorrisinho gostando disso, desse elogio. Porque ele já tava apaixonado, basicamente, Space Victor. Os dois, com o passar do tempo, começaram a se conhecer melhor. E o Space Victor queria ajudar. E a Kathleen querendo ainda derrotar a turma do Miguel. Só que, conhecendo a turma do Toyage também, e pra quem quer saber o porquê disso, vou deixar isso pra outro vídeo. Até que os dois decidem trabalhar juntos. Mas, pelo fato do Space Victor ser um cara que não deixa suas vítimas vivas, ele literalmente mata. Ele até revela isso. E a Kathleen se assusta. A Kathleen se assusta. Se assusta com esse negócio de o Space Victor matar as suas vítimas ao invés de deixar elas vivas, já que... Porque mesmo que a Kathleen fosse a vilã, não a antagonista, pra quem quer saber a diferença entre antagonista e vilão, comente nos comentários, já que vilão e antagonista não são a mesma coisa, são coisas completamente diferentes. Mas enfim, ela se assustou e ela até fala e ela até conversa com o Space Victor porque ele mata as frutas e também outros monstros. E ele mata por esses motivos. Por prazer, sim, ele tem um prazer em matar suas vítimas. Por esporte. E também ele mata também por alguns motivos até que bons. Até tipo, se proteger, se defender alguém passar no seu território. E também por briga por território. Também por carcaças. Por comida. Mas o Space Victor, ele é racional. Ele sabe o que tá fazendo. Mesmo com esses lados homens assassinos. Mas por que parece a Kathleen saberia disso? Ela quer descobrir. Só que tem porém. Ela se importaria com as vítimas? Não, ela estaria cagando e andando pras vítimas. Ou seja, ela deixa aí o Space Victor matar tudo. Não, tem algumas vezes que ela até corta alguns comportamentos meio assassino do Space Victor. Tipo, quando ele sente vontade de matar, ela não permite. Não porque ela tem dó da vítima, não. Mas sim porque ela sente que não é o momento certo. E também por outros motivos também. O Space Victor fica incomodado? Não, ele fica de boa. Ele não tem nenhum problema se a Kathleen, ela cortasse essa vontade. Porque o Space Victor aguenta. Não só isso, porque ele tá apaixonado, basicamente. O Space Victor ser a maior ameaça de verdade. Ainda também, né, um bicho da escala universal. Cara, acho que nem o próprio Toyage consegue bater de frente com o Space Victor. Meu amigo, poderoso é uma coisa que o Space Victor é, meu amigo. Pode vir... Cara, você pode mandar quantos personagens do mundo Toyage enfrentar o Space Victor, sabe por quê? Porque nenhum deles vai sobreviver. Basicamente, o Space Victor não deixa nenhum vivo, basicamente. Também, né, um monstro com esse comportamento, também com essa personalidade. Ainda mais, ele fala, como que eu já disse. Então, esse vídeo foi feito mais para explicar o porquê esse namoro da Kathleen e o Space Victor. E também revelando algumas coisas sobre o Space Victor também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então... E me desculpa se eu estiver falando meio acelerado, porque tô fazendo esse vídeo meio na pressa, basicamente. Porque eu tava pesquisando de boa no YouTube, até que eu vi uma inscrita que postou uma imagem na aba comunidade dela sobre esse namoro entre os dois que eu criei, pegando uma imagem que eu mostrei lá na aba comunidade entre os dois e ela confundiu achando que o Space Victor é um dinossauro, lembrando que não. O Space Victor não é um dinossauro.
Ainda mais porque ele tem poderes. Os dinossauros não têm poderes, eles são animais. E o Space Victor não é um animal, ele é um monstro. Um monstro racional que fala. Mesmo com comportamento até que bem perigoso. É que realmente o Space Victor é muito perigoso. Ele é uma ameaça a tudo que envolve viagem. Não só o planeta, mas sim famílias também. Ou seja, o Space Victor, como que eu já disse na aba comunidade, mas pra quem não sabe, o Space Victor é uma verdadeira máquina de matar, basicamente. E ele ensina aí até os outros entidades também ser uma máquina de matar. Ou seja, o Space Victor, uma verdadeira máquina de matar que a Kathleen tem. Uma máquina de matar que vai matar tudo que vem em sua frente. Ok, nem tudo, basicamente. Porque mesmo com esse negócio meio assassino, mesmo assim o Space Victor, ele até que mostra uns sinais até que positivos, já que ele é humilde com os seus parceiros, que são as entidades, que seriam seus braços direitos e também até seriam seus amiguinhos também, parceiros também. Sabe, até com a Kathleen também. Ou seja, o Space Victor só é humilde e bonzinho as frutas e os monstros que ficam do lado dele. Não, monstro não, porque nem adianta um monstro que se juntar pra ajudar ele, porque ele mata. Só a Kathleen e os entidades ele perdoa. Ele gosta apenas da Kathleen e dos outros entidades, porque o resto, esquece, meu amigo, porque ele mata tudo. Então, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Me desculpa se minha voz estiver meio estranha. Mas enfim, esse foi o vídeo e falou!